Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, segundo episódio do especial que nós estamos tendo aí com o Arceus, né, que envolve um pouquinho do plot. Não necessariamente envolva o plot dos jogos Legends Arceus, mas é um especial focado pro lançamento desses jogos, a gente entende isso. E esse especial, ele se chama Arceus, aquele que chamam de Deus. É um especial bem interessante. Partimos agora para o segundo episódio, lembrando que o terceiro e quarto, que vai ser inclusive o último episódio, será distribuído pelo Amazon Prime lá no Japão na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem. Beleza? Bora lá então para mais um vídeo da semana, mais uma review. Quero saber a opinião de vocês, beleza? Diga aí nos comentários. Bom, pessoal, dando continuidade aos acontecimentos do episódio passado, nós temos uma situação agora onde o Go, a Dawn e o Ash estão indo atrás dessa energia magnética que tá deixando os Pokémon um pouco, assim, conturbados, né? Eles estão meio loucos. E eles acabam encontrando ali um Bronzong e também alguns Tinglings que estavam lutando entre si. A Dawn acaba usando o Piplup e consegue impedir que esses Pokémon fiquem mais loucos ainda. E nesse momento, logo após os Pokémon voltarem a si, depois deles serem derrotados, Mesprit, Azelf e Uxie acabam aparecendo para Go, Dawn e Ash. E nesse momento é aberta ali uma fenda, como se fosse uma visão que eles tiveram. E mostra muito fogo. E no meio desse fogo está Arceus. Eles não entenderam muito bem. E o Go, tipo assim, ficou muito impressionado com o que ele acabou de ver. Mas a Dawn e o Ash pareciam que já estavam mais conformados com a situação toda, entendendo que alguma coisa muito cabulosa estava acontecendo. E o Go falava, gente, vocês não estão, assim, é o Arceus, ele acabou de aparecer. E a Dawn acaba explicando, o Ash também, que quando eles estavam na jornada deles em Sinnoh, eles acabaram tendo que lidar com Dialga e Palkia. E eles acabaram salvando eles ali da mão da Team Galactic, que meio que tentou controlar eles. O Go achou aquilo fantástico. E aí, como os Pokémon que estavam lutando e loucos ali estavam machucados, a Dawn decidiu levá-los para o centro Pokémon, porque eles precisavam muito de cuidados. É bem legal que, ao mesmo tempo, o narrador acaba falando um pouquinho sobre a Team Galactic, né? Porque eles estão controlando o Heatran e usando das chamas do Heatran para ativar o plate de fogo do Arceus e ao mesmo tempo abrir uma fenda no meio do céu para que abra um portal, praticamente, e nesse portal eles consigam resgatar o líder deles, o Cyrus. É bem legal porque a gente tem uma alteração de cena nesse momento, conforme o narrador vai explicando um pouquinho mais sobre essa equipe, e é mostrado o Cyrus entrando no portal dimensional. Só que, originalmente, esse portal foi destruído pelo Dialga e pelo Palkia. No flashback, não foi. Simplesmente o Cyrus entrou e o portal se fechou e acabou, né? Então, assim, cai por aquela questão, será que foi um erro ou será que foi uma adaptação para essa série? O que será, de fato, que aconteceu aqui nesse momento do flashback, né? Gostaria muito de saber qual foi a intenção de meio que alterar um fator importante, porque a gente sabe que a destruição daquele portal, querendo ou não, implicaria em situações mais complexas, né? Em relação ao Cyrus. Então, é assim, uma coisa que a gente vai ter que esperar e ver no que vai dar. Bom, e aí, no meio dessa explicação toda, eles continuam abrindo o portal ali e estão usando a todo o vapor o Heatran. Só que, tipo assim, vai começar a dar um pouco errado. Eles conseguem iniciar a abertura do portal. Eles, inclusive, dizem que eles vão concluir isso no máximo em 8 horas. E o Heatran tá usando o poder máximo dele ali. E, em paralelo, nós temos Dawn, Go e Ash no centro Pokémon. E aí, o doutor dali acaba dizendo que os Pokémon que eles entregaram estão muito bem. E é nada mais, nada menos que o Brock. Pois é, a Dawn e o Ash ficam muito felizes de ver o Brock. E ao mesmo tempo começam a falar de tudo que tá acontecendo. Ah, é o Azelf, o Uxie, a Mesprit, o Arceus. E ele não tava entendendo nada, porque tava todo mundo falando muito rápido. E ele todo empolgado, né, de ver os seus amigos de novo. Inclusive dizendo que, nossa, né, a gente se encontrando de novo nessa situação, se reunindo de novo. E aí, o Go acaba entrando no meio e se apresentando.
E ele disse que o Ash sempre falou muito, né, do Brock. Então, assim, é uma honra ele estar conhecendo um cara que era um líder de ginásio, que se tornou um cuidador ali de pokémons, né, e agora está se formando para um doutor. Então ele tá muito entusiasmado com isso tudo. E o Brock acaba, né, cumprimentando ele. E o Ash também, né, acaba cumprimentando ele, a Dawn. E em seguida, o Ash pergunta se essa Blissey é dele. E ele diz que sim, que a Chansey dele acabou evoluindo, né? A gente sabe que ele tinha a Rapini acabou evoluindo para Chansey. E agora, finalmente, a Chansey evoluiu para uma Blissey. E ela vem ajudando ele ali com a posição dele de doutor. É legal que o Croagunk também tá ajudando ele. E é muito charmoso o Croagunk com o chapeuzinho, né? Ficou uma fofura demais com o chapeuzinho de enfermeiro ali do Croagunk. Eu achei demais, pessoal. Foi assim um momento ápice pra mim em relação ao retorno do Brock. E aí, o Brock começa a explicar que essa confusão relacionada ao Tingling deve ser o que está saindo nos noticiários, que lá no Monte Coronet tá tendo uma influência de campos magnéticos muito forte, e alguma coisa está causando isso, e consequentemente deve estar deixando os Pokémon doidíssimos. E aí o Ash fala que ele quer ir até lá, ver o que está acontecendo, e o Brock aceita ir também, e assim... Uma coisa que foi bem legal de ver aqui é que esse centro Pokémon que eles foram é o centro Pokémon. O Brock tá num senhor centro Pokémon. Não é à toa, né? Afinal de contas ele tá se formando para ser um doutor. Então ele tá num super centro Pokémon. E aí ele acaba usando uma espécie de jato, nave. Eu não sei, gente. É um negócio muito absurdo. E aí ele explica que ele usa daquela locomoção para poder ir em locais mais longe da região de Sinnoh para salvar os Pokémon. E aí ele aproveitou para usar, né, dessa nave para ir até o Monte Coronet. Então, segue Brock e os amigos dele até lá. Bom, enquanto isso, lembra que eu falei para vocês que a Team Galactic tá louca aí atrás de querer abrir esse portal a todo custo? O Heatran tá tão assim, jogando tanta energia de fogo para abrir o portal, que ele acaba usando demais, chega a um ponto muito crítico. A Júpiter acaba pedindo, inclusive, para Mars não usar mais tanta energia assim, mas e para parar um pouco de enviar tanta energia. Só que a Mars diz que não vai parar porque é uma oportunidade única que eles têm ali de resgatar o Cyrus, então eles não se importam. E um ponto importante que a gente precisa lembrar é que quando o Cyrus entrou pro portal, a Mars foi uma das que queria ir atrás dele. E assim, ela meio que foi contida ali, impedida de entrar, porque ele não queria que ela fosse. E ela era a que mais queria. Então é notável que o roteiro mantém essa sede incontrolável, principalmente da Mars, em resgatar o Cyrus. Só que como a energia de fogo está tão crítica ali, começa que o raio volta meio que para eles. E acaba atingindo o Heatran com tudo. Pois é, e aí o Heatran acaba começando a pegar fogo, assim. As chamas dele ficam, assim, absurdamente mais incontroláveis. É como se a habilidade dele começasse a ficar, de fato, extremamente incontrolável. E ele começa a se transformar numa espécie de monstro de fogo. Basicamente, ele fica com um véu de lava e chamas. E acaba comendo o plate que ele estava jogando a energia de fogo. E nisso o poder dele se amplia de uma forma que ele vira um super monstro de fogo que começa a atacar e devorar tudo o que está em volta dele. Mas não só isso, ele continua ainda arremessando energia para o portal que eles estavam tentando abrir. Então o Saturn percebe que, apesar de a situação ter fugido do controle, eles ainda têm a chance de abrir o portal, porque o Heatran está indo até as proximidades desse portal e continua lançando energia até lá. Então ele vê, de fato, uma oportunidade para isso e eles seguem até aquele local. No meio da situação com o Saturn, a Pokébola do Heatran acaba derretendo, porque o Saturn tenta resgatar o Pokémon incontrolável e a Pokébola cai e ela se derrete. Saca só. Ash, Go e Dawn e Brock estão caminhando
até o Monte Coronet e percebem que esse raio laser, né, de energia está sendo enviado ali para as proximidades do Monte Coronet e decidem se aproximar dali. Naquele momento, eles percebem o Riatran completamente desgovernado e eles pretendem fazer alguma coisa, mas eles não sabem exatamente o que fazer. Então eles dão uma volta assim pelo Riatran para tentar abordar ele pelo outro lado. É bem legal porque a Dawn, ao ver o Riatran daquela forma, ela cai na real que foi a visão que eles tiveram referente ao Arceus, porque o Arceus estava envolvido por muitas chamas. Então ela acredita que aquela visão foi basicamente um aviso dele sobre o que estava por vir. E aí ela acabou entendendo de fato que talvez ele, ao lado de Mistwitch, o Uxie e a Zelf vieram pedir ajuda. E aí, no meio que eles tentam tomar essa curva ali pra fugir um pouco do Riatran, né? Porque tá muito calor ali próximo, eles já ligam pra Cynthia, porque eles querem pedir ajuda dela também. Por fim, eles acabam chegando em solo, um pouco mais longe do Riatran, mais perto o suficiente para poder batalhar com ele, e eles iam usar pokémons de água para ir contra o Riatran. Mas uma coisa o Brock impediu, ele disse que esse Pokémon tá absurdamente incontrolável e não vai ser uma batalha tão simples de Pokémon que vai acabar com o Riatran e todo esse descontrole. Eles precisam bolar um plano. E nesse momento eles são atingidos por um Toxicroak, que nada mais era que o da Team Galactic, que veio impedir eles de tentar derrotar o Riatran. E é bem legal porque eles se reconhecem, inclusive o Toxicroak acaba ativando o próprio Croagunk do Brock, porque a gente sabe que os dois são super inimigos um do outro, meio que rivais, né? E aí eles começam a lutar assim. E aí o Brock pergunta, mas por que vocês estão aqui? Vocês não tinham sido presos? E eles começam a desviar todas as perguntas, né? Tipo assim, olha, a gente prefere nem responder essa pergunta. E não é da conta de vocês o que a gente tá fazendo. E aí eles ficam extremamente nervosos, né? E vai se iniciar uma batalha ali. E, ao mesmo tempo, o Azelf, Uxie e Mistwitch acabam aparecendo para tentar conter o Riatran. Mas eles meio que não conseguem e o Saturn já tá bolando ali um ataque a eles porque ele não quer nem que esses Pokémon se metam para acabar com o Riatran. Eles querem que ele continue mandando energia para o portal para conseguir resgatar o Cyrus. E o episódio termina assim. Bom, a gente tá no fogo cruzado nesse episódio, né? Particularmente, assim, o que eu mais gostei no episódio, sem dúvida, foi um pouquinho mais da explicação referente a Team Galactic, que foi muito importante. Eu acho que poderia já ter rolado essa explicação no episódio anterior, mas eles deixaram pra esse. E como é um episódio de sequência do outro, então acho que ao assistir tudo de uma vez, fica um pouco mais satisfatório em ouvir um pouquinho mais a história dessa equipe. Ao mesmo tempo, o retorno do Brock aqui foi muito, muito importante. É muito legal que eles já atualizem o Brock com um novo Pokémon, que no caso é a Blissey, com seu Pokémon evoluindo, porque mostra continuidade referente à série original. Então, pra mim, isso acaba forçando ainda mais o canon das situações que estão acontecendo aqui. Eu sei que ainda tem pessoas que não gostam de misturar esses especiais com o anime, né, a exibição do anime, a linha do tempo oficial do anime. Só que ainda assim, não tem como. Quando eles jogam o Brock, que é um personagem lá de trás, jogam pra cá e ainda colocam numa situação que é ele evoluir o seu próprio Pokémon e dar isso pra gente no especial, não tem como, né? A gente acaba levando isso muito em consideração. Então eu gostei muito da presença do Brock aqui. Eu vi muitas pessoas reclamando sobre a posição, a postura do Gol referente ao Brock. Por quê? Novamente, assim, da mesma forma que eu elogiei o roteiro referente ao Gol no episódio passado, eu venho fazer uma observação por parte de alguns que estão fazendo essa observação sobre a personalidade do Gol. O Gol é um personagem um pouco antissocial. Então, assim, a empolgação dele de pular na frente de Ash e Dawn para se apresentar pro Brock, algumas pessoas se sentiram incomodadas. Eu não me senti tão incomodado assim. Na justificativa dessas pessoas, elas acham que, tipo assim, tá, o Gol não é tão social a ponto de pular na frente e ficar se apresentando. Então, as pessoas acharam aquilo um pouco fora da caixa
da realidade do personagem. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que o Gol vem evoluindo muito, principalmente nessa posição dele de lidar com as pessoas. E isso com muita influência do Ash, né? Então, pra mim, essa empolgação do Gol foi muito legal de acompanhar aqui. Talvez, pra época de Alola, quando o Gol foi lá ver o pessoal em Alola com o Ash, eu entendo um pouquinho mais do Gol estar mais fechado, porque eram vários amigos e tudo mais. Mas o Ash sempre comentou sobre o Brock. Então vem aquele entusiasmo do tipo, finalmente eu estou conhecendo alguém que o Ash falou tanto. Mas para algumas pessoas isso soa forçado, sabe? Eu particularmente vou defender o Gol aqui. Eu acho que ele é um personagem em constante evolução, principalmente moldando sua personalidade ainda. Ele ainda é uma criança. Então eu acredito que ele venha colocando coisas, passando de obstáculos, na verdade, da evolução dele, né? E esse lance de ser mais introspectivo vem mudando, ele vem sendo uma pessoa muito mais comunicativa. E isso é legal por parte dele. Então eu não vi isso como um problema, mas é uma observação, vou jogar essa observação aqui e quero saber a opinião de vocês também sobre essa situação. Já o Heatran, completamente, né, incontrolável. Tá bem legal essa situação com ele. Confesso, tiro meu chapéu, porque assim, eu não traria o Heatran pra um especial, sabe? Tipo assim, eu nunca pensei, tipo, trazer o Heatran pra ser um dos chefões ali, uma das situações em risco por especial. Eu achei muito bacana eles resgatarem esse Pokémon. É um Pokémon bem bacana pra região de Sinnoh, a gente sabe. E toda a situação com o Saturn também tá legal em relação ao controle desse. Só que a Pokébola meio que cai da mão dele e ela meio que derrete. Então, a partir desse momento, a gente sempre entendeu que quando uma Pokébola de um Pokémon é destruída, o treinador deixa de ser treinador daquele Pokémon. Porque o vínculo, assim, pelo menos padrão de captura e treinador, é cortado no momento que a Pokébola é destruída. Então, eu acredito que a partir daquele momento, o Heatran, ele só está jogando aleatoriamente os raios pro portal. Ele não obedece mais os chamados do Saturn. E, consequentemente, o Saturn só está abusando, né, do fato dele estar jogando aquela energia pro portal. Do resto, eu acredito que o Saturn não tenha mais nenhum vínculo com esse Heatran. E provavelmente esse Heatran vai voltar a ser um Pokémon, como poderia dizer, selvagem. Porém, isso abre uma lacuna muito interessante pro Gol capturar esse Pokémon. Então, assim, eu já vou dizendo isso pra vocês. A gente teve atualização de um Pokémon do Brock aqui. De tudo que tá acontecendo, eu não acharia bizonho se o Heatran fosse capturado, tá? Pelo Gol agora. Já que a Pokébola dele foi destruída. Então, assim, eu achei perspicaz ali do roteiro destruir a Pokébola do Heatran, tá? Tô deixando essa informação aqui. Se vai acontecer essa captura, não sei. Quem sabe talvez aconteça lá na frente. Mas ainda assim, achei muito interessante essa situação aqui. No mais, eu gostei muito de tudo que eles fizeram nesse especial até aqui. Tá muito legal tudo que eles estão abordando. Uma coisa que aconteceu, que não aconteceu, por exemplo, lá atrás, é a primeira vez que Uxie, Azelf e Mistrit são registrados em Pokédex. Na época de Sinnoh, não tivemos isso. Eles não foram registrados em Pokédex. Saca só, né? Então, assim, de fato, um episódio muito bacana. E me pergunto novamente o porquê da animação ter alterado a circunstância do portal dimensional com o Cyrus. Na versão original, esse portal é destruído por Dialga e Palkia. Na versão apresentada aqui, esse portal não é destruído. Ele simplesmente se fecha e acabou. Então, o que será que aconteceu? Né? Qual foi a decisão do roteiro para isso? Será que a gente vai descobrir nos próximos episódios? Talvez, é possível. No mais, Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço para vocês, a gente se vê logo logo. Muito obrigado pela presença de vocês e quero saber o que vocês estão achando desse episódio. Forte abraço. Fui.